Você que está aqui me acompanhando nessa jornada sobre neuroanatomia. Vamos agora para a nossa segunda aula. Se você já viu a primeira, ótimo. Se você já quer passar para essa segunda parte, onde a gente vai entender com mais detalhes quais são as estruturas do sistema nervoso central, vamos junto aqui. Se não, pode voltar, assiste a primeira, se não, vamos junto aqui que a gente já vai falar sobre cada uma das estruturas do sistema nervoso central dentro da divisão anatômica. Beleza? Tá gostando? Vamos seguindo junto aqui, vem comigo. Veja, esse slide, eu sempre vou estar retomando ele aqui na nossa aula, porque ele faz um resumo das várias estruturas da divisão anatômica que a gente vai estar vendo na nossa aula de hoje. Tá? Então a gente vai estar vendo por eixos aqui. Primeiro a gente vai ver esse eixo, nível de encéfalo, medula espinhal, nervos e gânglios, terminações nervosas. Depois a gente vai para uma segunda subdivisão, que é onde a gente vai ver onde é o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, nervos espinhais e nervos cranianos. Depois a gente vai para uma terceira subdivisão, que vai subdividir o cérebro em telencéfalo e diencéfalo. Depois a gente vai para uma subdivisão que vai diminuir, né, ou vai especificar o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Gostou? Já deu uma visão geral aí do que você vai ver na aula de hoje? Está curioso? Quer entender o que é cada uma dessas estruturas? Quer saber onde se localiza? Então vamos junto aqui. Demorou. Então vamos lá. O primeiro deles é o encéfalo. Tá? Se a gente for pensar o encéfalo, ele é uma estrutura relativamente grande, porque engloba uma série de outras estruturas, como o cérebro, que a gente está vendo que é toda essa parte aqui um pouco mais rosada, né? Essa parte aqui um pouco mais clara, vamos dizer, que a gente possa identificar, que é a parte do cérebro. O cerebelo, que é essa parte aqui de trás da cabeça, que historicamente também vou chamar de cérebro pequeno, por isso o nome cerebelo. E o tronco encefálico, que já envolve essa parte daqui, mais de baixo, aqui próximo do pescoço. Tá? Essas três grandes estruturas, elas vão formar aquilo que a gente conhece como encéfalo. Então essa é uma primeira diferenciação importante, que é cérebro, encéfalo, é a mesma coisa? Não. O encéfalo ele é uma estrutura maior, enquanto o cérebro ele é uma estrutura menor. Vamos seguindo aqui. E a medula espinhal, Gustavo, onde é que ela fica? A medula espinhal ela fica abaixo do tronco encefálico, que engloba toda essa região aqui da nossa medula, que fica na nossa parte de trás das costas. Então tudo isso daqui é chamado de medula espinhal e transmite informações sensitivas e motoras para todo o nosso corpo principalmente. Perceba que essas duas estruturas estão dentro do sistema nervoso central, que a gente já falou um pouco sobre ela na aula anterior. Indo então para o sistema nervoso periférico, a gente tem duas grandes divisões. Os nervos cranianos, que são aqueles que inervam o nosso crânio, como por exemplo os neurônios da visão, do tato, do controle da língua, da audição, do controle dos olhos, do olfato. Todos esses são chamados nervos cranianos, da deglutição, porque todos eles inervam algum tipo de função do nosso crânio. Já os nervos espinhais, eles inervam, como o próprio nome já diz, a nossa medula espinhal, e ele se espalha por todo o nosso corpo. Os gânglios e as terminações nervosas, elas ficam mais nos órgãos, nas estruturas mais periféricas, mais externas do nosso corpo, e vão ter diversas funções de transmitir informações, sejam sensoriais ou motoras. Perceba que agora a gente já está numa segunda subdivisão aqui. A gente viu que era o encéfalo, a gente viu que era o cérebro, o cerebelo e tronco encefálico, e agora a gente vai para uma nova subdivisão. E o cérebro ele ainda é dividido anatomicamente em duas regiões. A primeira delas é o telencéfalo, que é toda essa parte aqui mais de cima, né, mais clara. E também a região do diencéfalo, né, os nomes meio esquisitos mesmo. O diencéfalo já pega essa região mais central aqui. E você pode perguntar, tá, Gustavo, isso é importante para quê? Porque tem algumas estruturas que são importantes quando a gente vai estudando neuroanatomia que ficam localizadas no diencéfalo, enquanto outras estruturas elas ficam localizadas no telencéfalo. Então a gente tem essa mais uma divisão aqui quando a gente vai falar do cérebro. Já o tronco encefálico, que é essa parte aqui mais próxima do pescoço, ela tem algumas subdivisões. Essa aqui logo abaixo do diencéfalo, uma região menorzinha chamada de mesencéfalo.
Aqui logo abaixo a gente tem o que a gente chama de ponte. Veja, a dica para você não se confundir é que a ponte ela está logo na frente do cerebelo. E uma outra dica que eu gosto de dar é a ponte ela liga dois lugares. Uma ponte em geral não liga dois lugares, é mais ou menos a ponte aqui. A ponte ela liga o mesencéfalo ao bulbo. O bulbo é essa parte aqui mais inferior, onde é a terceira estrutura que forma o tronco encefálico. Tá? Então o tronco encefálico ele é formado por três estruturas, mesencéfalo, ponte e bulbo, enquanto o cérebro ele é subdividido em duas estruturas, que é o telencéfalo e o diencéfalo. Então veja que agora a gente já vai para uma nova subdivisão aqui, já que a gente veio para essa segunda subdivisão aqui. O telencéfalo ele ainda é dividido em hemisférios cerebrais, então a gente tem dois hemisférios, que é o hemisfério direito e esquerdo do nosso cérebro, consequentemente da sub-região do telencéfalo. E a gente tem também núcleos profundos, que são as áreas principalmente de substância branca. Indo então para a área do diencéfalo, veja aqui que é importante. A gente vai para algumas estruturas que são bem importantes, como o tálamo. O tálamo é uma estrutura que constantemente você vai estudar quando você vai ver sobre neuroanatomia, que é uma estrutura bem importante, porque ele é onde passam todas as informações sensoriais, vão passar pelo tálamo. Ao mesmo tempo, a gente vai ter o mesencéfalo, que é uma outra região, né, do tronco encefálico, como eu já falei há pouco, a ponte e o bulbo. Então vamos ver então essas subdivisões aqui do telencéfalo e do diencéfalo. O cerebelo, né, como a gente eu já mostrei um pouco para vocês, já falei um pouco, é esse cérebro pequeno que fica aqui nessa parte de trás, né, do cérebro, né, mais ou menos nessa região aqui da nossa nuca. O cerebelo ele tem algumas funções importantes, como a manutenção do equilíbrio e da postura, informações proprioceptivas e a localização do nosso corpo no espaço. Então, para a gente conseguir andar de duas pernas é algo bem desafiador, gente. Eu não sei se vocês já viram aqueles bonequinhos, brinquedos que a gente às vezes compra quando é criança. A gente sempre, muitas vezes, tenta deixar eles em pé, muitas vezes é bem difícil. Por quê? Porque dois pontos para apoiar um objeto, ela requer um equilíbrio muito grande. Por isso que é muito desafiador o andar humano. Porque dois pontos, como andar de uma maneira bípede, é algo que requer o tempo todo uma correção do movimento e um equilíbrio. Já aí você pode ver já para esses bonequinhos a dificuldade que a gente tem muitas vezes de manter eles em pé, principalmente em superfícies instáveis, e nós andamos em superfícies instáveis. Então o cerebelo, né, pode até fazer uma aula sobre isso, sobre o quão o nosso equilíbrio ele é importante, e o quanto o cerebelo ele tem uma função importante nesse equilíbrio aí, e na postura do nosso corpo. Assim como informações proprioceptivas, que é a localização do nosso corpo no espaço, controle do movimento, equilíbrio, postura e tônus. Muitas vezes, quando as pessoas estão sob efeito de álcool, as substâncias que o álcool produz, né, na degradação do álcool, ela vai interferir justamente nas células do cerebelo. Por isso que a pessoa fica caindo, fica tropeçando, fica sem equilíbrio. Essa é uma das causas aí, pelo sistema do cerebelo ter impacto, por exemplo, no equilíbrio em relação ao uso do álcool. Então veja que a gente fala um pouco mais aqui do cerebelo nesse momento. Falando agora sobre a função do tronco encefálico, né, nós já falamos mais ou menos, localizamos ele aqui, né, mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá? Então a gente tem aqui uma outra imagem também representando isso, né, mesencéfalo, ponte e bulbo. O tronco encefálico ele tem funções muito básicas para a vida, como vigília, e aí entendam vigília como estar acordado, estar em vigília, e atenção também, muito mais ligado a uma atenção involuntária, quando você ouve um barulho em algum lugar. Ele é o centro respiratório, então assim, por isso que a gente não consegue se matar simplesmente prendendo o nosso ar, porque isso até certo ponto ele é voluntário, mas depois de um certo ponto ele se torna involuntário e automático. Então a nossa respiração ela é até certo ponto voluntária, então por isso que a gente consegue aumentar o nosso ritmo respiratório e diminuir, mas por outro lado ela também é involuntária, e essa parte involuntária acontece principalmente pelo tronco encefálico. Soluços, tosses, que são como reflexo, também acontecem aqui no tronco encefálico. E funções autonômicas são funções autonômicas como, por exemplo, a digestão de alimentos, dilatação da bexiga, são funções autonômicas que a gente não tem tanto controle consciente. Então,
o tronco encefálico tem uma função muito importante para funções básicas para a vida. Então veja que a gente já falou um pouco aqui da função do cerebelo, da função do tronco encefálico, quando a gente localizou onde é que eles estão anatomicamente, já falamos um pouco sobre a função de cada um deles. Dando continuidade, falando agora sobre a função, a gente vai falar sobre os nervos espinhais. Os nervos espinhais que eles se localizam na medula espinhal, que é nessa parte central aqui nas nossas costas. Então a gente tem 31 pares de nervos e esses 31 pares de nervos são subdivididos. Que a gente até ouve falar quando, sei lá, a pessoa teve um acidente de carro e aí teve uma lesão na medula. Muitas vezes a gente vai se perguntar em que altura foi, em que tipo de nervo espinhal a lesão aconteceu. A gente pode falar, nossa, foi na cervical. A cervical é justamente essa parte aqui do pescoço. Muitas vezes, se a pessoa tem algum tipo de lesão na cervical, vai ter uma tetraplegia, eita, quase não sai. Ou pode ser a nível torácico, que é essa segunda parte aqui, que pega essa parte do tórax e parte dos braços aqui nessa imagem. Ou pode pegar essa parte lombar, que já vai pegar essa parte das pernas, ou pode pegar essa parte sacral, que já pega essa parte bem mais abaixo aqui. Então assim, a gente tem 31 pares de nervos e esses nervos eles são subdivididos em cervical, torácico, lombar e sacral. Só que não existe, né, só os nervos espinhais, como a gente está indo aqui de um em um falando um pouco das funções. Existem também os nervos cranianos, que é o que a gente vai falar aqui agora. Os nervos cranianos, eles inervam, como a gente pode ver aqui nessa imagem, tudo o nosso crânio. Então, basicamente, a gente vai ter 12 pares de nervos cranianos com funções extremamente importantes. Aqui a gente tem o trato do tronco encefálico. Então, veja aqui, mesencéfalo, ponte e bulbo. E nessa imagem aqui, a gente tem a saída de cada um do nervo craniano, como nervo olfatório, nervo óptico, que é o nervo da visão, do olfato, o oculomotor, que é um nervo que controla o movimento rápido dos olhos, coclear, trigêmeo, que está ligado à dor, abducente, facial, e aqui a gente tem cada um dos 12 pares. E eles têm uma função principalmente de informação sensorial e motora. Dando um pouco mais de detalhes, caso você queira entender um pouco mais sobre os nervos cranianos, a gente vai ter o nervo olfativo, né, que é o bulbo olfatório, que transmite a informação do olfato. A gente vai ter o nervo óptico, oculomotor e coclear, que todos esses três controlam a motricidade dos olhos, que é algo muito complexo e muito rápido. Por isso que a gente tem 3 nervos cranianos só para controlar esse movimento aqui dos olhos, que são muito complexos e muito precisos também. O abducente e o vestíbulo troclear estão ligados. O vestíbulo troclear está ligado ao equilíbrio do nosso corpo, fica aqui mais ou menos no nosso ouvido. O abducente está ligado à nossa audição. O glossofaríngeo e hipoglosso está ligado ao controle da língua, deglutição, fala também, que é um outro músculo bem importante. O nervo vago, que ele controla o sistema nervoso simpático e parasimpático, ou seja, ativação fisiológica. O nervo acessório, facial e trigêmeo, que são nervos que controlam partes da dor, por exemplo, como o trigêmeo, ou o acessório que controla diferentes partes aqui da nossa função. Se você quiser, eu vou deixar uma dica aqui para você detalhar mais sobre os nervos cranianos, porque eles vão ter funções bem específicas. Então, já falamos aqui da função de várias dessas estruturas, vamos continuar nossa aula aqui. Indo para aquela outra subdivisão, eu queria falar um pouco agora sobre o tálamo. O tálamo, que é essa estrutura que fica bem aqui no meio, bem no centro do nosso sistema nervoso. E justamente por ele ter essa posição tão privilegiada, várias informações sensoriais sobem pela medula espinhal, pelo tronco encefálico, chegam no tálamo, e do tálamo ele se distribui para todo o córtex cerebral. O córtex é a parte do cérebro, né? Para o diencéfalo, que é onde ele está, e para o telencéfalo principalmente. Então perceba que o tálamo ele funciona como uma estação retransmissora de informação sensorial, exceto o olfato. Todas as informações sensoriais, como do tato, audição, visão, gustação, todos eles passam pelo tálamo, ou seja, ele é uma grande estação retransmissora de informações sensoriais, com exceção do olfato. Então ele conecta várias áreas corticais em si, ele leva informações sensoriais para todo o córtex, então é uma estrutura bem importante. Então veja que falamos aqui do tálamo, vamos seguindo aqui falando agora do hipotálamo.
o hipotálamo, que é essa estrutura bem pequenininha que fica justamente embaixo do tálamo. Por isso o nome hipotálamo, né? Porque ele está localizado embaixo do tálamo. E ele tem uma função extremamente importante, apesar de ser uma estrutura bem relativamente pequena. Como ele tem várias funções endócrinas, como funções hormonais, funções de homeostase do corpo, que é as funções de equilíbrio do corpo, como balanço de água, apetite, nível de estresse, como cortisol. Então, assim, ele tem uma série de funções que garantem essa homeostase, dilatação da pupila, ele interfere, não age diretamente, mas interfere em reações hormonais, a partir das glândulas endócrinas e suprarrenais. Então, assim, ele é responsável pelo sono, balanceio do sono. Uma série de estruturas passam aqui desse equilíbrio dessa homeostase corporal, vai passar pelo tálamo. Tem muitas ligações com o sistema límbico também, o sistema de emoções, assim como regula o apetite, como eu já falei com vocês, balanço de água, temperatura do corpo e várias outras funções de homeostase. Então veja que a gente está chegando ao final dessa aula aqui. Aqui a gente tem uma imagem, uma outra imagem que representa essas várias estruturas que eu tentei passar aqui para vocês. Em vermelho a gente tem o telencéfalo, em verde a gente tem aqui o diencéfalo, que é onde está localizado o tálamo, e aqui embaixo o hipotálamo. Telencéfalo, né? Toda essa região aqui que é também o córtex cerebral, que é essa parte mais externa. Aqui a gente vai ter o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? Pegando essa parte aqui, e aqui atrás o cerebelo. Então vejam que foi isso daqui que eu quis passar para vocês. Veja que a gente naquela primeira aula falou muito do sistema nervoso central e periférico, e agora a gente já foi falando de cada uma dessas estruturas para ir entendendo como nomeá-las e mais ou menos qual é a função de cada uma delas. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, volta, assiste alguma parte que não entendeu direito. Se tiver dúvidas, comenta aí, que muitas vezes eu respondo esses e-mails, né, esses comentários. Se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado e até uma próxima aula.